Fala galera, eu sou o Victor Paranhos e esse é o Área 98, o podcast oficial da Gazeta FM 98.1. E como o próprio slogan já diz, diferente de tudo que você já ouviu. Um bate-papo diferenciado, entrevistas especiais e convidados que são referência na região central do estado. Está no ar o Área 98. Área 98, diferente de tudo que você já ouviu. E já fazendo um pedido especial, sigam e compartilhem as nossas redes sociais, Instagram, @área98pdc, e fique por dentro também das novidades e novos episódios dos podcasts no Spotify. Você confere o link de acesso na bio do Instagram. E estamos, no terceiro episódio, o episódio 3 do Área 98, e eu, Victor Paranhos, estarei à frente do bate-papo de hoje. E aqui comigo, fazendo um gancho, com essa época em que se comemora o colono e motorista, aqui da região está o Arroio Tigrense, caminhoneiro de 76 anos e prefeito do município de Arroio do Tigre em 4 oportunidades, João Dalci Costa Ferreira. Boa noite, seu João Dalci, tudo bem? Prazer imenso falar contigo no podcast. Boa noite, Vitor Paranhos. Sempre tenho dito e não canso em repetir que entre os sentimentos inerentes à minha pessoa, eu reputo como de maior aceitação para o meu pensamento o sentimento da humildade e da gratidão. E usando o segundo, eu quero agradecer a ti, Vitor Paranhos, pelo convite que me fez para participar do podcast Área 98, que eu venho aqui com muita alegria para iniciarmos um bate-papo que eu espero que seja proveitoso, especialmente nesse momento em que queremos homenagear uma classe que representa não só no sul do Brasil, mas em todo o nosso país, os responsáveis por transportar 75% das cargas querem ser da agropecuária, da agro e da indústria. 75% são feitos por rodovias e, consequentemente, pela utilização de caminhões, e essa classe deve ser homenageada com toda certeza. Ambas as classes, agricultor, colono e motorista. Com certeza, um prazer imenso ter o senhor aqui, no nosso terceiro episódio. Então vamos começar com um pouco da tua história. Quem é João Dalci? Olha, João Dalci Costa Ferreira nasceu dia 4 de agosto de 1945, no hoje município de Estrela Velha, mas que naquela época pertencia ao município de Soledade, que era muito grande. Vinha de Soledade e fazia divisa com Cachoeira. Imagina só. E depois, naturalmente, se tornou, onde eu nasci, Estrela Velha. Posteriormente, com a emancipação de Arroio do Tigre, em 1963, fez parte do nosso território municipal. E hoje já temos como filho de Arroio do Tigre o município de Estrela Velha, que é, digamos, a minha terra natal. Uhum. Então, no caso, seria Soledade a terra natal naquela época. Exatamente, então. Soledade. Show de bola. Então, tu saiu, agora falando um pouquinho, depois que tu cresceu um pouco mais, tu saiu para estudar fora, né? Sim, realmente, olha, para te teres uma ideia, eu concluí o primário. Naquela época havia uma distinção, primário e ginásio, que hoje contempla o ensino de primeiro grau. Então, em 56, eu concluí o primário. O primário que, no caso, seria o ensino fundamental de agora? Não. O primário seria 5 anos de primário e depois, para ser o ensino de primeiro grau agora, teria mais 4, chamado de ginásio. E como aqui na região não tinha ginásio ainda. Sim. Daí ou era Santa Cruz ou era mais longe, Cruz Alta, mas como eu tinha que morar em Soledade, me convidou para ir lá para fazer o ginásio. Então o primário eu fiz aqui na época, primário, 5 anos, mais 4 anos de ginásio, e para entrar no ginásio, na época, teria que fazer um exame de admissão,
hoje seria vestibular. Sim. E daí eu concluí o ginásio e também continuei estudando em Soledade e me formei técnico em contabilidade em 1963. E aí, nessa época, o município de Arroio do Tigre, final de 63, se emancipou. E eu, na época, já estava trabalhando como caminhoneiro, vendendo medicamentos populares com sede na cidade de Chapecó, Santa Catarina. E daí lá por 1965 faltava um técnico de contabilidade, um contador no município de Arroio do Tigre. Daí o prefeito da época, o saudoso Rodolfo Espaço, convidou meu pai para ir lá me buscar em Chapecó para vir trabalhar na prefeitura de Arroio do Tigre. Então eu entrei, fui admitido como funcionário 1º de agosto de 1965. Imagina só. Na época não tinha sede, a prefeitura era um prédio alugado ao lado da Casa Canônica chamada Secretaria Paroquial. Nós éramos 3 funcionários que atendia toda a população, e olha que o município era grande. Ia até o Salto do Jaqui, porque daí eu fazia divisa com o Espumoso. Salto do Jaqui, à época, também não existia. E até o distrito de Tunas, que hoje é município, que pertencia à Soledade, também não existia. E daí, então, eu fui prefeito pela primeira vez em 72, quando não tinha filiação partidária nenhuma. Mas como eu conhecia praticamente toda a população de Arroio do Tigre, porque naquele ano de 65 foi criado o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em que todas as propriedades rurais do Brasil teriam que ser cadastradas nesse instituto, o IBRA. E daí eu fiz um curso de especialização a pedido do prefeito, e quem fez o cadastramento de todas as propriedades rurais da Arroio do Tigre fui eu, João Dalci. Então, naquele momento, eu fiquei trabalhando, o pessoal vinha do interior, às vezes era 7, 8, 9 da noite, quando tinha gente para atender, eu atendia. Então, fiquei bastante conhecido, e eu tenho comigo que se tu tratar bem uma pessoa, ela vai te tratar bem. E o meu costume sempre foi respeitar e tratar carinhosamente todas as pessoas. E daí chegou as eleições de 1972. Existia o bipartidarismo. A Arena, que apoiava o governo militar, e o MDB, que era oposição. A minha família sempre foi do lenço branco, que seria o MDB. E eu fui convidado tanto por um partido, o MDB, como pela Arena, para ser candidato. Mas na época, eu com 26 para 27 anos, digo, quem eu ser prefeito? Não vou aceitar. Mas depois de muita insistência, digo, vou aceitar. E daí, como eu teria que quis nadar a favor da correnteza. Eu via que o governo, as prefeituras que tinham prefeitos da Arena à época eram mais favorecidas, não adianta dizer que não, pelo governo militar. Então, eu digo, vou assinar a ficha na Arena. E assim foi que eu iniciei a vida na prefeitura. Daí nós concorremos naquela oportunidade com 3 candidatos. Eu, com o apoio da comunidade, dos eleitores de Arroio do Tigre, eu sempre sou extremamente agradecido. Eu fiz sozinho, com 26 anos, mais votos que os outros 2 candidatos juntos. Sim. Então, à época, o meu primeiro mandato iniciou 31 de janeiro de 73, foi concluído em 1976. E olha, o prefeito, todo mundo sabe, tem que fazer estrada, conservar a estrada, fazer ponte, fazer posto de saúde, fazer escola. Esse é o feijão com arroz do prefeito. Mas eu procurei fazer mais. Na época, Arroio do Tigre não tinha um estabelecimento bancário, e eu já era o 3º prefeito, era a 3ª gestão do município. E daí, nós tínhamos que ir buscar o fundo de participação que vinha através do Banco do Brasil, Candelária, ou fazer financiamento na Caixa Econômica em Agudo. Então, eu tive a felicidade de ter um amigo meu, de saudosa memória, o Dr. Alfredo Pullman e a Maria Beatriz dos Santos, que à época eram sobrinhos do vice-presidente da República, general Adalberto Pereira dos Santos, era vice-presidente. E numa vinda desses,
dessa da Arroio do Tigre, visitar os parentes, com o general Adalberto eu me agarrei, até porque ele tinha um irmão, o general Gastão Pereira dos Santos, que era diretor do Banrisul. Nossa. Isso foi lá por meio de maio, junho, logo que eu estava começando a gestão. E eu tive a felicidade de contar com o apoio dele. Em novembro de 1973, já, primeiro ano da gestão, Arroio do Tigre foi contemplado com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que continua até hoje prestando relevantes serviços a toda a população de Arroio do Tigre. Então essa foi uma obra que realmente marcou a minha história, além de ter construído prédios para a escola estadual, ponte sobre o Rio Jacuzinho, fiz outras obras, mas o que marca mesmo é aquele extra que tu consegue. Sim. Então, em cada gestão, eu posso reputar fatores que identificaram a minha gestão. Na segunda gestão, 83, 88, construí o prédio da prefeitura, que não tinha, e aquilo é a obrigação do prefeito. Mas naquela época nós também não tínhamos telefone automático. Nós tínhamos uma central, Sim. que era atendida por uma pessoa às 10 da noite, de manivela, fechava e tu estava desligado no mundo. Então aquela campanha que eu fiz para nós levarmos para lá na época era CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Então em 1986 nós conseguimos instalar a central automática de telefone, que hoje praticamente é o telefone fixo que se tem em casa, quase foi superado, mas naquele momento nós ligamos Arroio do Tigre com o Rio Grande, com o Brasil e com o mundo. Sim. Então foi uma obra assim que dependia de ideia boa. Né? Rendeu bastante, né, no caso, assim. Para ser breve, eu vou pular para 93, 96. Daí 93, 96, nós não tínhamos comarca. Nós dependíamos e era vinculados à cidade e ao município de Sobradinho. E eu fiz uma investida lá no Tribunal de Justiça do Estado, até porque nós tínhamos um secretário da Justiça e Segurança, que era um deputado estadual, líder do município de Arroio do Tigre, cidadão honorário de Arroio do Tigre, que era o saudoso Otávio Germano, em tratativas com o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça e com o apoio do juiz titular da comarca de Sobradinho, José, que foi candidato até a presidente do Internacional nas últimas eleições. Não, me falha a memória, mas com ele nós montamos o processo e em 1996, na terceira gestão, nós instalamos a comarca do município de Arroio do Tigre, que até hoje atende o município de Estrela Velha e atende o município de Tunas. Então, realmente, foi mais uma grande conquista. E também, citando aí, trouxe em caráter pioneiro, não só para Arroio do Tigre, mas para toda a região, a primeira fábrica de calçados. Que eu tinha parentes em Novo Hamburgo, aliás, minha esposa, Novo Hamburgo e Ivoti, e lá, de repente, a gente, na hora de meio-dia, via sair aquela quantidade de gente, 200, 300 pessoas, perguntava para o meu cunhado, que era professor lá em Ivoti, de onde é que está a fábrica de calçado? Daí eu pensei, é isso que eu preciso. Daí fiz uma investida, trouxe o Dr. Tovar Schmidt, dono da indústria calçados Schmidt, grande exportadora, e através deles nós instalamos num prédio alugado lá uma filial com apenas 18 funcionários. Mas que deu certo. Funcionou. E depois foi construído o prédio da indústria calçados Schmidt, que lá está ainda, e hoje funciona ainda com mais 3 ou 4 ateliês que dão emprego seguramente para mais de 450 pessoas. Então, isso são obras que a gente pode passar na vida, mas a obra, o trabalho que tu fez, permanece ali. Ficaram grandes marcas, né, das legislaturas, né, que tu passou ali. Realmente, encerrando 2001, 2004, vou citar, fora do arroz com feijão, nós também dependíamos exclusivamente de Sobradinho para vir fazer qualquer emplacamento, documentação de automóvel. Não existia o CRVA em Arroio do Tigre. Para fazer a carteira de habilitação,
trocar de categoria, também teríamos que vir sempre a Sobradinho. Então, em 2002 nós conseguimos instalar ambos lá. O CRVA, que é o Certificado de Registro de Veículos Automotores, que funciona até hoje, e o CFC, que olha, o CFC atende de todos os municípios, não só da região aqui, mas se tu quiser vir lá de Porto Alegre, achar mais fácil fazer a escola e fazer a carteira de habilitação no Arroio do Tigre, tu pode fazer em qualquer lugar. Né? Então isso trouxe progresso, emprego para muita gente. Então eu reputo assim as principais obras do meu trabalho, sem contar as demais aí que nunca deixamos de fazer e fizemos com muita vontade, e a população de Arroio do Tigre, eu posso dizer e agradecer que eu fui 4 vezes candidato e consegui me eleger todas as vezes com sobra de votos. Sinal que nem um aluno que rodou de ano. Não deu certo no primeiro, fui para o segundo, para o terceiro, fui para o quarto. Então, eu sempre sou extremamente grato aos meus conterrâneos de Arroio do Tigre por me dar essa oportunidade de eu poder mostrar serviço e trazer progresso para o meu município. Sinto-me muito feliz por esse trabalho que fiz na Prefeitura de Arroio do Tigre. Sim, foram bastante legislaturas, assim, né? E eu creio que, no caso, o candidato ele tem que ganhar, né, a confiança do povo. E acredito que tu conseguiu fazer isso, né? Por ter tantas legislaturas assim, né, também. Realmente, eu parto do princípio, tu que é mais novo, aí pode até pensar nisso aqui. Se tu chega numa propriedade, numa casa, ou na zona rural, ou na zona urbana, tem um cachorrinho que vem ao teu encontro, se tu passar a mão na cabecinha dele, ele vai te lamber os dedos. Mas se tu ficar com medo, der um coice nele, pode tu vir as costas, ele vai te morder. Então, até os animais gostam de ser bem tratados. Imagina o ser humano, o homem e a mulher. Então, isso eu sempre tratei com o maior respeito, com o maior carinho. E posso dizer que durante as minhas 4 gestões, que totalizaram 18 anos de prefeito, porque um mandato nós fomos eleitos para 6, os outros 3 eram de 4. Eu tenho a alegria de poder dizer que tenho só amigos e amigos do peito. Nunca ofendi ninguém e também nunca ninguém me ofendeu. Então esse é o maior segredo, tratar bem as pessoas, especialmente aqueles mais inocentes, aqueles mais necessitados, aqueles que realmente precisam de uma palavra de conforto. Às vezes vinham me pedir um serviço na prefeitura que no momento eu não poderia dizer, mas eu nunca deixei de dizer: senta aqui, meu irmãozinho, toma um cafezinho comigo, vamos conversar, nessa hora eu não vou poder te atender, mas eu vou te fazer o teu trabalho. Daí o cara saía, não com o trabalho feito, mas saía agradecido pela atenção e o carinho com que foi recebido. Saía com aquela confiança, né, que ia ser solucionado o problema, né? Exatamente, isso aí. Está captando bem a minha mensagem. Claro, capaz que não. Grandes sabedorias, né, são passadas. Isso aí. Estamos aprendendo ainda, nunca é tarde para aprender. Claro. E agora passando, né, para esse gancho dos caminhões, assim, me conta, quando começou a surgir essa paixão por essas máquinas? Então, como eu te disse, eu saí em Arroio do Tigre em 1957 para fazer o ginásio, concluí em 60, e daí o ginásio, a época era à noite. O primário, aos 5 anos, era durante o dia e o ginásio à noite. Então, com os 16 anos, eu comecei a trabalhar numa firma que talvez nem exista mais em Soledade, chamada Cerealista Soledadense Limitada, que trabalhava com moinho, vendas por atacado, representante da cerveja Antártica e da transportadora Maier. Então, quer dizer que lá existia muitos caminhões. E tinha um rapaz lá que já era motorista profissional, trabalhava lá com 18, 19 anos, e eu tinha 16, e daí eu saía com ele entregar cerveja no comércio com a caixa nas costas, e volta e meia ele me deixava dar uma dirigida lá. Um caminhão Ford 1946, nunca esqueço. Caixa seca, direção dura, que é um pau. E naquele caminhão, com aquelas oportunidades, eu aprendi a dirigir. E para fazer minha carteira, em 1963, logo que eu concluí meus 18 anos,
Fui a Porto Alegre fiz para a maior categoria, que até tenho hoje, a minha habilitação é a categoria E, que é a maior que pode ter, dirigir ônibus, caminhão, carreta, bitrem, e passei super tranquilo, sem escola, que naquela época não tinha, tu tinha que aprender em casa. Pois é, tu tinha que ir e fazer a prova lá direto, fazer né? a prova por escrito e a prova prática mesmo. E passei e tenho habilitação desde 1963, e a paixão para o caminhão daí começou ali. São 58 anos que eu sou habilitado. Sim. Eu comprei o meu primeiro caminhão em 1977, que já vai anos, né? Então, através da bolé de um caminhão, quando não estava na prefeitura, estava na bolé dos caminhões. Eu tinha 4 caminhões, cheguei a ter 4 caminhões, 2 carretas e 2 truques. Então, quando nós saímos viajar, quem puxava a frente era eu. Tinha 3 motoristas excelentes, que depois cada um se tornou proprietário do seu próprio caminhão. Então, através dessa minha carteira, desses meus caminhões, eu conheci 12 estados da federação. E com a graça de Deus, ó, João, põe a mão para o céu. Nunca sofri um acidente. Graças a Deus, conheci tudo, viajei. Olha, chegava a fazer, eu e meus motoristas, 3 viagens por mês a São Paulo, com arroz, e de lá tinha carga para voltar. E naquela época não tinha nada de estrada duplicada. Era uma faixa só, às vezes, para subir a Serra do Azeite, lá em São Paulo, tu entrava numa fila, levava meio-dia para fazer. Hoje não, hoje a estrada tudo duplicado, tudo mais fácil. Por exemplo, daqui a Santa Cruz, em 77, na década de 77, 80, não tinha um palmo de asfalto. Não existia a RS 400 aqui. Nós descíamos pela 481, que é a estrada pelo Cerro Branco. Fazia a volta, saía lá nos Cabrais, Candelária, tudo chão até Santa Cruz. Então não foi fácil. Mas naquela época o caminhoneiro era bem pago, ganhava dinheiro. Eu até fiz uma anotação, já que vou falar sobre isso. Naquela época nós levávamos daqui, da Arroio do Tigre, Sobradinho, trigo para o porto em Taquari, Taquari, que é para lá de Venâncio. Hoje ainda esse porto existe. Nós íamos de caminhão pelo Cerro Branco, devagar, voltava vazio. Quando chegava de volta, sobrava líquido, despesa de combustível, manutenção, almoço, tudo. Sobrava um pneu de caminhão, que é R$2.000. Hoje, se eu pegar meu caminhão, for a São Paulo, que deve dar 2.400 quilômetros para ir e voltar, não sobra um pneu. Porque combustível está muito caro. Até falando em combustível, eu posso dizer que, desde que eu me conheço por gente, esta é a primeira vez que o óleo diesel no Brasil está mais caro que a gasolina. Eu não tenho conhecimento disso. E continuando em caminhão, eu tenho caminhão, eu faço, agora eu ando pouco, eu faço 10.000 quilômetros por ano, faço toda a safra de fumo daqui a Santa Cruz. Os caras me dão um caminhão enlonado, só dirijo, ponho lá, os caras deslonam, descarregam, eu venho de volta. Para ir a Santa Cruz, que são 110 quilômetros, até a indústria para receber o fumo, são 110 quilômetros, eu recebo, carregando na cidade, R$75 a tonelada. Então, meu caminhão carrega 15 toneladas, dá 1.150 a viagem. Eu gastava 70 litros, dava 550, me sobrava R$600 líquido. Hoje, se meu caminhão tiver que ir a Rio Grande, que são aproximadamente, carregando soja aqui na região, Arroio do Tigre, Estrela Velha, Salto do Jaqui, são 550 quilômetros, o preço por tonelada está R$92. Imagina se eu carregar 15 toneladas no meu caminhão. For a Rio Grande, eu recebo R$1.410 e gasto 350 litros de óleo diesel, que são 2.660. Quer dizer que eu tiro do bolso R$1.250. Ou então tem que ficar lá em Rio Grande esperando 3, 4, 5 dias, uma semana, para arrumar uma carguinha para vir de volta. Isso está praticamente inviável, a profissão de caminhoneiro autônomo. E aqui, como eu disse inicialmente, 75% das cargas
da agricultura e pecuária, o das indústrias, é transportado por caminhão. Então, tem que se rever urgentemente essa política para que realmente o pessoal não abandone a profissão, porque hoje, como está o diesel a esse preço, não tem condições de trabalhar, ou autônomo. Sim. Ainda as transportadoras, que são quem contrata os fretes com a Cotriel, com a SC Solim, e daí vão pagar para os caminhoneiros o que eles querem. Sim. Às vezes, transportadora que tem 8, 10 caminhões, carrega às vezes 50 caminhões por dia. E eles pagam um frete miserável para os caminhoneiros. Então, enquanto não mudar essa política aqui, eu não vejo solução para o transporte das cargas aqui no Brasil. E acredito que está diminuindo, né, até essa questão do pessoal entrar nesse ramo como autônomo, né? Eu vejo também isso aí, uma diminuição bem grande. Muito, muito grande. Lá no Arroio do Tigre, eu tinha vou te dizer, umas 30, 40 carretas, não sei se tem 10. Pois é. Então é bem difícil mesmo, né? E agora falando também um pouco sobre o colono, o agricultor, o agropecuarista, quem trabalha, é um casamento que existe entre a agropecuária, o que planta a terra e cultiva, o que cria os animais, gado, galinha, porco, com o caminhoneiro. Essa engrenagem tem que fechar, porque um depende exclusivamente do outro. Não adianta tu produzir milhões de quilos de soja em casa, trigo, arroz, feijão, se tu não tem o transporte para fazer. Sim. Então, um complementa o outro. É um casamento que eu calculo perfeito, né? Pelo como estão o transporte hoje rodoviário, é um casamento eterno. Não vai se dissolver nunca. Não vai terminar, né? Até que termine isso aí, vai passar muitas gerações e não vai terminar. Sim. Porque vai implantar a ferrovia em todo lugar, o pluvial também não dá. Sim. Então, esse casamento transportador e produtor agropecuário vai muito longe. Sim. E para que dê certo, tem que rever como fica a situação do caminhoneiro autônomo diante da crise do diesel. É bom que se diga, tu sabe também, não é só o Brasil que está com essa inflação. Sim. O diesel, por exemplo, na Argentina, que aqui o vizinho nosso, já está faltando para fazer o transporte básico. Nos Estados Unidos também já está faltando diesel em quase todo o país, e essa guerra da Ucrânia com a Rússia também está afetando a todos nós aqui. Então está difícil a solução. Com certeza. É uma coisa bem complicada, né? Porque vai afetando não só os caminhoneiros ou os agricultores colonos, né? Vai afetando um geral inteiro, cidade inteira, eu diria assim, né? Não, claro que o pessoal que mora na zona urbana, que é a maioria da população do Brasil, vive, trabalha e mora nas cidades. Na zona rural, são bem menor a população do que na zona urbana do país. Sim. Mas quem produz o alimento não é na cidade de Sobradinho, não é na cidade de Arroio do Tigre, não é na cidade, é na zona rural. Sim. Então, por isso que tem que prestar muita atenção para que realmente o produtor tem vontade de trabalhar, tem vontade de produzir, e na hora da comercialização precisa o apoio de todos para que realmente tenha alimentos na mesa, especialmente do pessoal que mora na cidade, a preço que todos possam comprar, e para isso o transporte também tem influência. Sim. Se o diesel está caro, quando chegar o arroz lá no supermercado, o feijão no supermercado, o açúcar, ele já está embutido o preço do caminhoneiro, o preço do transporte. E claro, se o transporte for menor, todos nós seremos favorecidos. Então a política do diesel tem que ser revista, olha aqui, para amanhã, se não for hoje. Né? Exatamente. E agora, dando uma pausinha aqui só para dar aquele recadinho, né? Lembrar os nossos ouvintes, né? Compartilhar o podcast, seguir o Instagram, @área98, que o seu João Dalci também tá seguindo lá a gente, o @área98pdc, e acompanhar também o nosso canal no Spotify, Área 98 Podcast, toda semana com uma novidade especial por aqui, e hoje seu João Dalci aqui conversando com a gente, né? E então, seu João Dalci, agora voltar um pouco no tempo, né? Como é que era essa profissão naquele tempo? A profissão de caminhoneiro, o que mudou até daquele tempo para cá? Tu imagina
sem comunicação. As rodovias, olha, falei inicialmente que tu ia pegar asfalto lá em Pantano Grande, que era a BR-290. Tu sem comunicação. Não tinha telefone naquela época. Sim. Às vezes tu saía, meus caminhões nós nunca fomos para puxar de lavoura, assim, ficar tempo como hoje fazem, lá, especialmente lá no Mato Grosso, no Goiás, que às vezes os caminhoneiros vão tudo para lá fazer a safra, né? Não, nós tínhamos aqui na época compromissos com as indústrias de arroz aqui de Santa Maria, São Cepé, aquela região ali, para transportar especialmente para a cidade de São Paulo. Então a gente saía com 2, 3 caminhões juntos e lá se separavam para cada um fazer as suas entregas, mas no fim nós tínhamos um posto lá na Marginal Tietê que nós descarregávamos e ia para ali para procurar carga para voltar. Sim. Mas era muito mais difícil. Olha, a estrada duplicada não existia. Agora está muito mais fácil. Além, se tu tem um problema, tu tem o celular, que é teu companheiro que é inseparável hoje em dia. Tu tá ligado, tu pode falar com a tua família. Aquela vez tu tinha que parar, usava-se muito aquelas cartãozinhos de orelhão, queria falar com a família naquela época. Hoje o orelhão tu não vê mais. Não né? enxerga mais o orelhão. A comunicação naquela época se fazia. Ou tu chegava numa agência transportadora, daí tu utilizava o telefone deles e fazia as ligações para tua casa, né? Para saber como é que estava a tua família. Ou se não, tu usava, o que mais se usava era o cartão aquele, chegava no orelhão, usava e falava com a casa, para dar uma satisfação, como é que tá, atrasou, vai vir essa semana, não vai vir, era um meio de comunicação. Era o bolso cheio de cartão, então. O bolso, cartão era que não podia faltar o dinheiro, mas o cartão para os orelhão não podia faltar. Então hoje está muito mais fácil, graças à comunicação, que a rodovia, por exemplo, para te ter uma ideia, voltando à indústria calçado Schmidt, a primeira vez que eu trouxe o Dr. Tovar Schmidt, que era um dos proprietários, diretores da indústria calçado Schmidt, quando nós subimos a serra ali pela RS 400, o asfalto terminava bem nas torres ali. Terminava ali, ele vinha vindo. Depois chegou aqui, foi falar em celular, não tinha celular. Deixamos para outra oportunidade. Daí depois, quando eu voltei na outra gestão, já tinha asfalto até Arroio do Tigre, foi inaugurado pelo governador Alceu de Deus Colares em 93, e já tinha comunicação DDD, já tinha celular, daí que nós iniciamos pioneiramente, como eu te disse, com a indústria de calçados em Arroio do Tigre e na região. Hoje acredito que entre Arroio do Tigre e Sobradinho deve ter mais de 1.000 famílias que vivem da indústria calçadista. Quer dizer que essa foi uma semente que eu lancei modesta e humildemente, mas que foi lançada em terra fértil, frutificou e estão se colhendo os frutos até hoje. Funcionou e está funcionando, né? Com certeza. É isso aí. E também... aquele tempo, como é que era a saudade de ficar longe do pessoal, assim, já que não tinha essa comunicação, assim, tão direta, né? Tipo, agora a gente pega o celular aqui, tá conversando com a pessoa. Inclusive, tu pode estar fazendo tu pode ver a pessoa, né? Aquela vez, às vezes, era mais ao correio, mandava uma carta. Às vezes tu chegava primeiro que a carta em casa. A carta não tinha chegado, ainda já tinha chegado. E naquela época, naturalmente, eu estava com a Doraci e eu, minha esposa, que somos casados há 54 anos. Falando nisso, vou contar uma pequena história aqui. Meus filhos, que são 3, a mais velha, a Débora, que é casada com o Nestor Schuster, é fisioterapeuta. A segunda, a Cristiane, que é enfermeira, casada com o Marciano, mora em Florianópolis, e o Fábio é o mais novo, tem 42 anos, que é dentista, casada com a Angie, e que mora em Arroio do Tigre. Então eles dizem, pai, tu tens 76 anos, vai fazer 77 o mês que vem, o que tu quer com o caminhão? Vamos vender o caminhão, daí tu fica em casa tranquilo. Daí eu digo para eles assim, título de brincadeira. Dona Doraci, quantos anos nós somos casados? 54.
Quantos anos eu tenho caminhão? 52. Bom, eu posso largar o caminhão, mas eu tenho que descasar tudo. Ah, não, então bom, pode ficar com o caminhão. Deixar quieto, né? Desse jeito. Então, realmente, agora eu faço as viagens, essas para Santa Cruz, com fumo, porque é uma paixão minha. E no verão eu gosto de fazer uma viagem mais longe. Sim. Porque eu sempre viajei longe. Então, no verão eu gosto de carregar, e um frete que ainda é bom, é carregar melancia. Na lavoura. Daí tu vai lá na lavoura, carrega para Seara Florianópolis, Seara Curitiba, daí eu faço uma viagem assim de 2, 3 dias, porque senão daqui tu desce a Santa Cruz, 2h30, tu nem gostou da viagem, já terminou. Nem assim, sentiu o gostinho, faz uma viagem 2, 3 dias, aí então eu faço sempre no verão, uma ou duas. Mata a saudade Mata a saudade do volante, de viajar e de dormir no caminhão. Sim. O caminhão tu já bota um sofá-cama, porque tu viajar o dia inteiro e de noite tinha que dormir bem tranquilo, né? Sim, sim. O caminhão agora já está moderno. Aquela época que os primeiros que eu comprei era queixo duro, caixa seca, não engatava as marchas. Agora tudo automático, ar-condicionado, agora é uma beleza. Agora que é bom, certo, eu vou deixar, né? Quase dirige sozinho, cara. Se dirige sozinho, caminhão, né? Por exemplo, na Freeway, tu bota no piloto automático, tu só pega a direção, ele vai só que nem carro automóvel. Sim. Tá muito bom, muito bom, muito bom. É bem interessante, né? Essa evolução que as máquinas tiveram também, né? Não, inclusive o pessoal que trabalha na lavoura ali, num calorão ou num frio para plantar o trigo e colher o trigo, que é feito no inverno, né? Era tudo lá em intempérie. Agora não, fecha a cabine ali, a máquina é tudo computarizada, aperta os botões lá, não precisa estar metendo. Foi trocada a foicinha, né? Ali. Tudo melhorou muito. Com certeza. Muito. Então tu coloca o caminhão como uma das tuas paixões, então, né? Eu sempre digo que o brasileiro tem 3 paixões. 3 paixões. Olha, a primeira, que tu, eu, todos nós nascemos numa família. Sim. Então a primeira paixão não pode ser outra que não seja a família. Né? A segunda minha paixão é o caminhão. Sim. Então por isso eu tenho casado 54, caminhão 52. E a terceira essa é uma paixão nacional, que todo mundo gosta do esporte de futebol. Exatamente. E eu, como bom colorado, tenho que falar que ontem nós perdemos uma grande oportunidade de estar lá na vice-liderança. Sim. Fazer um gol, deixar empatar, fazer outro, deixar empatar, fazer outro, deixar empatar. Então o meu time ontem, já que eu sou colorado e assisto o jogo, da metade para frente jogou muito bem. O problema foi da metade para trás, que daí a zaga falhou e no fim um empate. Não era justo, nós teríamos que ter ganho. Agora puxando esse gancho do esporte, né? Contar essa história. Tu era prefeito e tu ia dirigindo o ônibus que levava o pessoal para jogar. Como é que era essa história, hein? Essa é uma história que até eu tenho que rir um pouquinho para contar, porque eu fui de muita irresponsabilidade à época. Sim. Mas como eu tinha confiança no meu braço... Sim. Então vou voltar um pouquinho aí. Em 1983, na minha segunda gestão, foi fundada a Jurate, Associação dos Jovens Rurais de Arroio do Tigre. Numa reunião pequena em que foi eleito, se não me falha a memória, como primeiro presidente o senhor Romildo Seibert, que foi presidente da cooperativa, da Comacel, e que hoje é secretário da Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre, e que aquele movimento foi tão grande que até o final de 96 era feito no ginásio Benão, aquele ao lado da igreja, e na terceira ou quarta Olimpíada se tornou pequeno. E aquela vez começou com 7 grupos, hoje, se não me falha a memória, são 18 ou 19, são mais de 2.500, quase 3.000 atletas. Naquela gestão 83, 88, eu tinha como objetivo de prefeito Arroz com Feijão construir o prédio próprio para a Prefeitura Municipal, a sede própria. Foi que eu construí o prédio que até hoje está lá, que servia também a Câmara de Vereadores e que se tornou pequeno. Hoje a Câmara de Vereadores já está com um prédio próprio em frente à sede da Prefeitura Municipal. E daí eu prometi que se eu voltasse a ser prefeito
na próxima vez, porque ali não era difícil a gente ser prefeito na época, Sim. porque era o MDB e a Arena, desde a Arena MDB, foi PMDB, PDS, sempre era um bipartidarismo aí. Eu era eleito prefeito, o saudoso Atílio Poza, pelo PMDB, que também fez brilhante trabalho, fez uma ótima gestão lá, ou voltava para mim. Então eu prometi, se eu voltasse em 93, eu ia fazer o ginásio. E realmente ali peguei o engenheiro João Miguel Billig, que hoje é aposentado da prefeitura, e fomos em 8, 10 cidades por aí para ver um projeto que agradava aos nossos olhos, Sim. que não fosse aqueles ginásio arqueado, que tudo era. Pode ver que o nosso ginásio, ainda aqui na região, é diferente. Sim. É uma obra de arte. É lindo Não porque mesmo. foi construída na minha gestão. E é o pórtico de entrada na nossa cidade. É uma obra bela que ali está. E ali também, quando eu comecei a fazer aquele ginásio, em 93, fui criticado. Mas quando o cara é político, é bom que fale da gente, ou Sim. de bem ou de mal. Mas daí me chamar o ginásio de Elefante Branco. Para que fazer uma obra tão grande? Quando é que ia lotar aquilo? E é bom dizer que arrumei na época 580 mil reais com o governo do estado. Não sei se era reais naquela época. Sim. Tive audiência com o ministro Edson Arantes do Nascimento em Brasília, que o Pelé foi ministro do esporte do governo militar. Arrumei dinheiro com ele, e com o dinheiro que eu arrumei do governo do estado, a prefeitura só doou o terreno. Os recursos vieram específicos para a construção do ginásio municipal de esportes. Então não teria como eu desviar para a agricultura ou para fazer uma ponte. Era para aquilo, né? E o Elefante Branco lá na terceira Olimpíada que foi feita lá já ficou pequeno. Agora nem se fala, agora já estão pensando em fazer um mais duplo lá no... Tem que fazer em volta dele, né? Mas... Então aí começou. E daí na última gestão, 2001, 2004, nós tínhamos a Associação de Futsal Arroio do Tigre, que era um cano do time. Nós tínhamos gente contratada até de fora, bastante de fora. Sim. E nós íamos a Venâncio Aires disputar com a Soeva e ganhava deles lá no reduto dele, no ginásio do Parque do Chimarrão lá. E daí sempre o transporte saía caro e a prefeitura tinha ônibus só para transporte escolar, aqueles mais comuns. Daí eu pensei com meus botões, vou comprar, que nem a Sobradinha agora comprou um. Sim. Comprou ou ganhou, não me recordo. Nós compramos um que era rodoviário, com ar-condicionado, grande, moderno, bonito, e daí através da Câmara de Vereadores para auxiliar, porque a Associação Futsal Arroio do Tigre levava longe o nome do Arroio do Tigre. Disputava Venâncio, Selva, Espumoso, Tapejara, lá Uruguaiana, Sim. Alegrete, viajava longe. E daí esse ônibus eu comprei e pedi a autorização da Câmara de Vereadores para colocar à disposição com o motorista gratuitamente para fazer o transporte da Associação Arroio do Tigre de Futsal. Mas, na época, o Laércio, diretor da rádio, era repórter, Papito era repórter, tinha o Regis, não... Agora me falou o nome. Ele ainda está falando o Eze, Marcos do S. Marcos do S. Isso aí. O narrador, o Plínio Alencar da Silva, tinha muito narrador. E daí, quando ia sair, o pessoal dizia, não, o João vai dirigindo. E sabe que eu confiava no meu braço. Sim. Uma irresponsabilidade, que hoje eu não digo para prefeito nenhum seguir esse exemplo. Eu ia dirigindo. Daí todo mundo ia contente, satisfeito, chegava no destino lá, digo, minha missão eu fiz. Porque depois eu ia pro hall dos torcedores, tomar minha cervejinha, aí não vou dirigir na volta. Voltar. Daí o motorista oficial voltava. Sim. Isso
Não aconselho nem o prefeito mais fazer, que foi total responsabilidade minha, mas como eu te disse, eu tive sempre a bênção, o comando de Deus. 58 anos de carteira de habilitação, nunca tive um acidente e por isso eu confiava no braço aqui. Sim. Show de bola, bem interessante mesmo. E agora indo para a nossa parte final, né, do nosso podcast, né? Agora 25 de julho, né, o dia do colono e motorista. Te parabenizo também por exercer essa classe, e ainda exerce, né? Mesmo com 76 anos, ainda tá firme, né, nessa classe. E quero que tu deixe a tua palavra a essas classes de trabalhadores tão importantes para o nosso país. Realmente, eu me sinto muito feliz em poder estar aqui, fazendo esse programa com esse jovem aí, que conheci hoje, embora já conhecia através da rede social, sim, mas que eu vejo em você um futuro muito brilhante, e é o meu desejo que tu atinja todos os teus objetivos, e eu acredito, olhando no teu olho, que tu vai fazer um esforço danado para chegar lá. Com certeza. E com certeza com a minha reza e com a minha torcida. Realmente, como eu disse, agricultura, agropecuária e caminhoneiro é um casamento indissolúvel. Não tem como um sobreviver sem o outro. Então as duas classes são muito importantes. Primeiro é aquele, vamos elogiar e enaltecer o trabalho daquele que diariamente, com sol, com chuva, com calor ou com frio, vai ter que preparar sua lavoura, como agora o pessoal está plantando fumo, que é o carro-chefe da agricultura familiar, digamos, aqui do Centro-Serra. Tem nas lavouras maiores, já estão plantando soja, feijão em mais escala. Agora, como o preço do trigo está bom, estão plantando trigo. Então, essa classe que deve ser primeiramente homenageada. Porque se não tiver a produção agrícola, o caminhoneiro não tem o que transportar. Não tem trabalho, e nós que vivemos aqui numa região celeira do Centro-Serra, que a produção maior vem da terra, da agricultura e da pecuária, através do gado, do boi, do suíno, da galinha. Está saindo um projeto aqui, até muito bom. Tomara que isso crie frutos e dê certo. É mais uma alternativa de renda ao produtor rural. Então vamos homenagear o colono inicialmente, porque sem ele o transporte não tinha sentido de ser aqui na nossa região. Então esse homem que labuta diariamente com a sua família, o homem, a mulher, os filhos com mais idade, por causa daquela lei, né, que menor não pode trabalhar, trabalham com denodo e com afinco, merecem e recebam a minha admiração, o meu respeito, o meu abraço carinhoso, uma palavra de incentivo que nunca dá para desistir. Vamos seguir sempre à frente, que quando a vitória é grande é porque passou por um obstáculo. E nós vamos superar todos, mesmo essa crise do petróleo. O ano que vem, se Deus quiser, e Ele vai querer, porque Deus é gaúcho, também é brasileiro, nós vamos estar superando essa crise. A pandemia já é uma coisa que passou, a crise do petróleo haverá de passar, e tudo voltará ao normal, todos estarão contentes, todos estarão trabalhando. E assim, com certeza, com a produção agrícola aumentada, com a produtividade em grande alcance, em grande soma, milhões de toneladas, com certeza nós caminhoneiros, especialmente aqueles que estão hoje no dia a dia, que igual a mim, há 40 anos atrás era jovem, trabalhavam dia e noite, esses terão com certeza o reconhecimento do seu trabalho, da minha parte, a minha admiração, o meu respeito, o meu carinho, e terão com certeza a admiração e o respeito de toda a população do Rio Grande e do Brasil. Show de bola! Isso aí, fechando, né, o nosso terceiro episódio do Área 98 Podcast. Agradeço, João Dalci, por aceitar estar aqui com a gente, né, conversando, falando um pouquinho da tua história e falando nessas lindas palavras aí, como prefeito e como caminhoneiro, né, também, que exerce tão bem essa profissão também. Tá bom, então eu falei no início, né, que um dos sentimentos inerentes à minha pessoa, que eu acho mais bonito, é o sentimento da gratidão. Vou dizer aqui a você, meu amigo Vitor Paranhos,
ao Grupo Gazeta de Comunicação. Meus agradecimentos por me dar essa oportunidade, que eu vim aqui com muita alegria. Fiquei pensando que eu ia ter a oportunidade de voltar aos microfones aqui da Rádio Gazeta, inclusive agora na rede social. Vamos passar para quem quiser ver, né? Vamos pro Spotify, né? É isso aí. Então, meus agradecimentos. Olha, me coloco à disposição quando puder ser útil para a gente trocar alguma ideia. Estarei sempre à disposição. Um abraço carinhoso, fraterno a todos que vão assistir o que nós propusemos nessa noite aqui, que para mim vai ser inesquecível, que tenham um bom proveito do que aqui nós abordamos, os assuntos que abordamos, e que alguma coisa possa servir de ser útil para que alguém possa utilizar os nossos conhecimentos. Com certeza, agradecer muito ao senhor por estar aqui, agradecer também a Gazeta pelo espaço cedido, né? E deixando claro aqui também, né, o podcast Área 98, ele faz parte do meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo pelo Centro Universitário Uninter. Então eu estou finalizando agora a faculdade, né, com essa pesquisa, e a Rádio Gazeta cedeu esse espaço para a realização desse produto do meu TCC, que com certeza, após finalizado, vai continuar trazendo bastante bate-papos bacanas e convidados especiais, como é o caso do seu João Dalcy. Então, encerrando por aqui, muito obrigado, João Dalcy, pela presença, e esse foi o Área 98. Você acabou de ouvir Área 98.